você que não me conhece, meu nome é Gabriela Schwartz, eu sou educadora musical e hoje a gente vai começar um quadro novo aqui no canal. Eu sempre falo da importância da gente ouvir música e da gente conhecer a história dos músicos, dos compositores, da música brasileira, da música no mundo, né? E pensando nisso, junto com um trabalho particular meu que eu tô fazendo, decidi trazer pra vocês a história de alguns compositores muito conhecidos, muito famosos, para justamente despertar em você que tá assistindo a curiosidade de pesquisar mais, de ouvir mais sobre esses compositores que eu vou falar. Então eu vou contar um pouco da história de cada um e vou mostrar algumas obras que eu particularmente gosto, para que você aí na sua casa tenha curiosidade de ir atrás de mais obras e conhecer mais ainda dos compositores. Sem mais delongas, hoje a gente vai conhecer a história de Vivaldi. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like no começo do vídeo que me ajuda muito na divulgação e compartilha ele com um amigo músico que vai me ajudar muito. Então bora pro vídeo. Antonio Vivaldi nasceu em Veneza, na Itália, no dia 4 de março de 1678. Filho de Camilla Cattileo e Giovanni Battista Vivaldi, seus pais foram as pessoas que mais influenciaram Vivaldi a ter uma carreira na música. O pai dele era barbeiro, mas ele tocava violino, então a maior influência dele era o pai dele, que era violinista. Então, quando ele ainda era uma criança, o pai dele resolve inscrever ele na Capela Duque de São Marcos, onde ele tinha o objetivo de organizar os conhecimentos. E logo depois, o pai dele também agiliza as coisas para ele e ele entra na orquestra da Basílica de São Marcos. E a partir daí, ele já se destaca como grande violinista, superando até mesmo o pai dele que já tocava. Então ele cresceu muito rápido dentro da música. Tão cedo, ele já era considerado um dos maiores violinistas da época. E aí, enquanto ele estava tocando lá na Basílica de São Marcos, ele percebeu que ele gostava muito dessa parte religiosa e aonde ele decide virar um padre. Então, depois de estudar muito, em 1703, ele decide que ele realmente vai seguir essa carreira de padre e ele ficou muito conhecido, né, uma curiosidade, que ele era ruivo, então ele ficou conhecido como o Padre Ruivo. Naquela época, eles usavam aquelas perucas brancas no cabelo, então ficava muito difícil de saber qual era a cor do cabelo dos compositores. Mas ele sofria muito bullying naquela época por causa das suas sardas, do cabelo vermelho, e ele ficou conhecido dessa forma. Apenas um ano depois que ele conseguiu esse objetivo que ele queria, né, ele foi afastado porque desde pequeno ele tinha crises asmáticas muito fortes. Isso impediu que ele continuasse exercendo a função dele. Passou um tempinho e eles deram uma oportunidade para ele exercer a função dele como professor de violino em um estabelecimento assistencial que era lá na Veneza, que abrigava jovens e crianças do sexo feminino. Então, como eu falei antes, era um lugar que só tinha meninas, elas eram todas muito queridas, muito atenciosas, e Vivaldi era um grande compositor, ele tocava violino muito bem, e eles acabaram criando um laço muito forte, tanto que a maioria das composições daquela época eram feitas justamente para essas meninas do orfanato. Não demorou muito tempo, Vivaldi conheceu uma das meninas do orfanato, que era uma contralto, que chamava Anna Giraud, e ele ficou muito apaixonado por ela. Lembrando que ele era padre, né, então tudo era muito escondido. Uma curiosidade dessa época é que essa menina, ela cantava no coral dele. Então, como ele escrevia todos os arranjos, todas as composições, ele compunha mais para ela, para que eles pudessem passar mais tempo juntos. As composições de Vivaldi eram sempre criadas em momentos espontâneos, ele sempre criava o tempo todo, ele era uma pessoa muito criativa. E aí, nessa época, como ele estava muito feliz com o trabalho dele, com as meninas lá com ele compôs muitas obras que ficaram muito conhecidas na Europa. E foi nessa época também que ele compôs As Quatro Estações, que é a música mais famosa dele, todo mundo conhece, que foi dividida em 4 movimentos: primavera, verão, inverno e outono. As músicas dele, as composições dele eram muito cativantes, era fácil de gostar de ouvir. Lembrando que ele era um padre, então todas as músicas que ele compunha tinha toda essa questão religiosa envolvida, né? Então todas as músicas que ele compunha eram músicas sacras, né? E a partir daí, em 1708, ele decide começar a compor músicas profanas. O que são músicas profanas? São músicas que não têm interesse religioso. Então ele acabou compondo a sua primeira coletânea de sonatas para violino, que foi um sucesso muito grande e deixou ele ainda mais famoso. Naquela época, todo grande compositor queria ir para Viena, que era a cidade da música, onde lá eles conseguiriam vender mais composições e ser mundialmente reconhecidos. E foi o que Vivaldi fez. Deu um tempinho, ele acabou se mudando para Viena para tentar a vida dele lá. Só que, gente, imagina, naquela época
né, em 1700 e pouco, tu sair de uma cidade pequenininha e ir pra uma cidade grande tentar a carreira, não era lá uma coisa que ia dar certo já de primeira. Mas, bom, ele foi e deu certo pra ele. Logo ele chegou na cidade e já conseguiu vender algumas das suas composições, e aí logo ele foi chamado pelo imperador Carlos VI, que gostou muito das músicas dele e queria ele como compositor da família dele. Isso acontecia naquela época, era como se tu tivesse ganhado na loteria. Ele, um compositor de uma cidade pequenininha, ser contratado pela família real, no caso, né, pelo imperador, ele tava feito. Só que passou mais um tempinho, ele percebeu que as pessoas tinham um pouco de preconceito com a música dele, porque ele era um padre e ele fazia música. Então, até hoje as pessoas não aceitam muito bem isso, né? E isso foi fazendo com que as obras dele fossem perdendo um pouco do valor, como se as pessoas tivessem enjoado da música. Igual uma música de verão que toca na rádio agora, daqui a 6 meses ninguém mais lembra que música que é. Isso aconteceu com o Vivaldi, então imagina, né, gente, pra aquela época isso acontecer foi o fim, assim. Então ele já tava quase falido, mas ele ainda tinha esse imperador que sustentava ele, então tava tranquilo. Então em 1740 o imperador morre, e aí Vivaldi fica sem trabalho nenhum, ele literalmente declara falência. E aí ele começou a pensar que a vida dele na Itália era melhor do que a vida que ele tava tendo ali em Viena, porque já que o sucesso dele foi muito rápido, né, foi passageiro, na Itália ele pelo menos tinha o trabalho dele, que ele tinha um dinheirinho, e ele tinha as meninas que eram super queridas com ele, que faziam tudo que ele pedia. Então ele resolve voltar pra Itália, pra vida anterior que ele tinha. Então quando ele tá voltando pra cidade dele na Itália, ele tem uma crise muito forte de asma, e ele acaba falecendo no meio do caminho. Então ele morre dia 28 de julho de 1741. Ele tinha 63 anos. Naquela época, se você morria assim no meio do nada, você era enterrado como indigente. Então passou muito tempo, se passaram séculos sem as pessoas saberem quem era Vivaldi. Graças a Deus, hoje em dia a gente tem acesso a todas essas coisas que ele fez, todas as composições. A vida e obra de Vivaldi se resume a 456 concertos, 73 sonatas, 44 motetos, 3 oratórios, 2 serenatas, 100 árias, 30 cantatas e 47 óperas. A produção dele voltou a ser falada lá pela década de 20, e até hoje a gente escuta e fala sobre Vivaldi. Ele foi um dos maiores violinistas da história e vale muito a pena vocês conhecerem a história dele e todas as composições. Eu vou mostrar pra vocês 3 delas que eu particularmente gosto, e aí o resto é com vocês. Se vocês ouvirem mais obras, deixem aqui nos comentários pra mim qual das obras vocês mais gostaram e por quê. A primeira obra que eu decidi mostrar pra vocês é uma obra de 1728 e chama Atenaide. Ela é uma ópera em 3 atos. A segunda música é Lauda Jerusalém. E a última, mas não menos importante, eu vou deixar aqui um pedacinho das 4 estações para vocês ouvirem. Não vou deixar ela inteira porque ela é enorme, mas pesquisem depois. Eu gostei muito dessas composições porque elas trazem um contraste muito grande entre um ato e outro, e isso me chamou muita atenção. Ele usa mais de um contraste em cada ato. Além disso, eu gosto de como ele deixa bem definido onde é forte, onde é bem piano, ele tem bem definido as alturas, né? E isso me faz querer ouvir mais. Outra coisa que eu gosto muito quando eu escuto as músicas do Vivaldi é que ele conta uma história com a música dele. Então quando você escuta aquela melodia, tu consegue imaginar uma história que acontecia naquela época. Se tu nunca ouviu uma sinfonia inteira, faça essa experiência e me conta depois como é que foi. É uma experiência muito legal que enriquece muito o teu ouvido e a tua percepção musical. Então façam isso. Bom, mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da história desse compositor. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal que eu vou fazer sempre vídeos relacionados a compositores. E se você ouviu mais músicas depois desse vídeo, por favor, deixa aqui nos comentários que música tu ouviu e por que tu gostou daquela composição ou por que tu não gostou daquela composição. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.